jovens! Bem-vindos a mais uma aula online. Vocês estão percebendo que estamos num ambiente novo, dessa vez na nossa escola. Então, olha só, tia precisou se proteger mais um pouco, certo? Tia está se cuidando. Espero que vocês também estejam aí na casa de vocês, com todos os cuidados necessários. Porém, por enquanto, tia vai ter que retirar a máscara para nossa comunicação ficar melhor, tá certo assim? E para a gente dar continuidade à nossa aula. Então, só um momentinho. Então, como eu falei para vocês, vamos dar continuidade à nossa aula. Olha só, hoje com a disciplina de História, iremos continuar iniciando pela correção do nosso assunto da semana anterior e logo em seguida daremos continuidade ao assunto da aula de hoje, tá certo assim? Então, olha só. Nossa aula anterior falamos sobre o conto da Cinderela, lembram disso? Tia até colocou uns flashzinhos para quem não lembrava do conto, para que nós pudéssemos fazer as atividades. Então, olha só, nosso primeiro quesito, aqui no caso nosso livro número 3, ele pede para que a gente observe a ilustração, o conto de fadas de Cinderela. E depois responda, essa imagem se refere a qual conto de fadas? Então, como tia já havia falado anteriormente, ao conto de fadas da Cinderela. Então, quem respondeu isso, acertou. Vamos para o próximo. Letra B, ele pediu para que conversássemos com os colegas para descobrir o que acontece antes e depois dessa imagem aí que está mostrando. Conversamos na semana passada também, foi o assunto da aula anterior. Então vamos pular para a letrinha C, porque esse aqui foi só um comentário e já fizemos. Então na letra C, ele pede para que a gente identifique com o número 1 a imagem que mostra o antes e com o número 2 a imagem que mostra o desfecho, ou seja, o final da história, certo? Então aqui a gente tem ela saindo do castelo às pressas, correndo e deixando lá em cima da escada o sapatinho. Observem aí na cena de vocês. E ao lado tem ela dançando com o príncipe no baile. Então, o que será que aconteceu antes e o que será que aconteceu depois? Será que logo no início do baile ela já chegou fugida, deixando o sapatinho, ou primeiro ela dançou com o príncipe? Então, quem colocou o número 1 na dança, acertou. Primeiro ela foi ao baile, dançou com o príncipe e só no final ela saiu correndo. Então, 1 para a dança, 2 para a descida das escadas, certo? Então, quem colocou 1 e 2 também acertou. Vamos para a letrinha D. Na letrinha D, ele pede para que a gente indique o horário em que a personagem deveria sair do castelo, antes de que o encanto fosse desfeito. Então, vimos que ela teria que sair e deixar o castelo à meia-noite, que o encanto seria desfeito. Então, quem marcou meia-noite também acertou. E no último, ele pede para a gente mostrar o único objeto que restou para Cinderela como lembrança do baile. Então, seria o sapatinho de cristal. Quem marcou esse também está ok, certo? Então, essa foi a nossa atividade da semana anterior. Acabamos de fazer a correção. Agora, vamos dar início ao nosso assunto da aula de hoje, certo? Que será durante e ao mesmo tempo. Então, olha só, eu vou precisar que vocês peguem o livrinho de vocês didático, o nosso livro azulzinho, certo? Didático, e vocês irão abrir na página 8. Então, peguem o livro de vocês e abram na página 8. Aqui está o nosso assunto de hoje, durante e ao mesmo tempo. Então, olha só, estudamos que a palavra antes se refere ao passado e que depois é o que ainda vai acontecer, ou seja, futuro. Já na frase eu fiz muitos gols durante o jogo, quer dizer que muitos gols foram feitos no começo ao fim do jogo. Então, isso é o durante. Então, o que significa durante? É durante do início ao fim. Vamos dar um exemplo. Estamos na nossa escola.
Aí eu falo, vamos fazer a atividade durante essa aula de português. Então, do início da aula de português ao final da aula de português, estaremos fazendo aquela atividade. Então, isso é o durante, é o tempo em que ocorre do início ao fim de determinada coisa, seja da aula, seja de uma brincadeira, seja de um filme. Se eu digo, ele comeu pipoca durante todo o filme, então do início do filme ao final do filme, ele passou aquele tempinho comendo pipoca. Isso é o durante, ok? E logo em seguida ele fala: em outras situações, as ações podem ocorrer ao mesmo tempo. O que seria ao mesmo tempo? Que ações são essas que acontecem ao mesmo tempo? Vamos a outro exemplo. Vamos dizer que estejamos na nossa escola, não agora que não podemos vir à escola, mas em tempos em que pudéssemos, né? Estamos em nossa escola e durante o tempo em que a gente está fazendo atividade, a turminha do Fundo 2 está na quadra recreando. Isso acontece ao mesmo tempo. Nós, do segundo ano, estamos dentro da nossa sala fazendo atividade. E a turminha do Fundo 2 está no recreio. Como são turmas diferentes, sabemos que na nossa escola o recreio não acontece igual para todo mundo. São horários também diferentes. Então, no tempo em que o Fundo 2 está recreando, nós estamos fazendo atividade. Isso acontece ao mesmo tempo. Outro exemplo, estamos na escola no período da manhã e a nossa mamãe, ela não nos acompanha no período da manhã na escola. Então, o que é que ela está fazendo? Vamos dizer que ela esteja em casa fazendo o nosso almoço, preparando o nosso almoço. Então, no tempo em que estamos na escola, a mamãe está em casa cuidando do almoço. Então, isso está acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa é a diferença de durante e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo significa duas ações acontecendo ao mesmo tempo. E durante significa do início ao fim. É um tempinho que se dá para aquela ação ser realizada. Então, aí no livrinho de vocês, ele traz também um exemplo que ele diz: Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção à explicação da professora. Então, no momento em que a professora dá o conteúdo, os dois estão ao mesmo tempo prestando atenção, certo? Então, vocês têm aí uma atividade da página 9 para fazer, que ele pede, enquanto você está na escola, o que as pessoas da sua família estão fazendo. Então, você vai mostrar aí o que as pessoas estão fazendo, certo? Seja a mamãe ou o papai, você pode escolher uma pessoa ou falar mais de uma pessoa. E depois ele pede para que você vá até o seu material de apoio, que ele se encontra lá no início do livro, nós já sabemos disso. Pegue as figurinhas do material de apoio, você vai recortá-las e vai montar um joguinho, serve para brincar nessa quarentena. Então, olha só, vai funcionar como um dominó, certo? Você coloca uma figurinha, vamos dar um exemplo de uma figurinha aqui, o menino dormindo, o menino acordando. Então, como eu disse, vai funcionar como um dominó. O seu parceiro, a pessoa que vai estar jogando com você, ela vai procurar uma figura que encaixe com essa aqui, que se adeque a essa. Ou seja, pode ser a caminha sendo preparada para que ele durma, pode ser, no caso, a menina já acordando, certo? Então, que tenha relação para ficar juntinho ali como um joguinho de dominó, onde você vai montando as pecinhas uma ao lado da outra, certo? Então, fica assim, ó. Nossa atividade de hoje será na página 9 e a construção do joguinho de vocês em forma de dominó do material de apoio, certo? Lembrando que no material de apoio tem a página aqui, ó, página 9, certo? De história. Lembrar de observar esses detalhes para a gente não recortar a página errada. Então, olha só, por hoje é só. Até a nossa próxima aula de história. Fiquem com Deus.